Bom dia, pessoal. Boa quinta-feira para vocês. Sejam todos bem-vindos. Os links estão aqui na caixa de informação do grupo do Telegram, Instagram, Twitter, enfim, do que vocês quiserem. Confere a sua inscrição, porque sem cerimônia nenhuma o YouTube está desinscrevendo. E se você não é inscrito, se inscreve, claro, deixa seu like se você gostar, ou seu dislike se você não gostar. E se você achar que o vídeo serve para o teu amigo, compartilha com ele. Então, vamos fazer o seguinte: primeiro o Brasil, depois notícias do mundo, notícias internacionais e, por último, São Paulo, porque aí vocês veem aquilo que vocês preferem. O deputado de Santa Catarina propõe lista negra de não vacinados. Lembra que eu falei ontem para vocês que o prefeito de Niterói propôs que quem não se vacinasse não recebesse o auxílio emergencial, entre outras coisas. Também tem aquele projeto de que quem não se vacinar perde o emprego, é justa causa. Agora temos o deputado propondo uma lista negra. Não podemos esquecer que nós temos a carteirinha digital agora e um projeto de lei do PT que a sua carteirinha vai ficar pública. Então, está cada hora mais... As atitudes ditatoriais de controle social está cada vez mais draconiana, está subindo de nível, está elevando, e nesse nós eu me incluo, não estamos fazendo nada contra isso. Está na hora da gente sentar e conversar o que podemos fazer para garantir a nossa liberdade do que vamos colocar ou não dentro dos nossos corpos. Mesmo porque, se a vacina protege, por que eu tenho que tomar se o outro já tomou? Primeiro, se máscara protege, por que tem que ter lockdown? As coisas não se encaixam muito, então você ficar trancado dentro da sua casa, coloca sua máscara e toma sua vacina? Oi? Não, está na hora da gente parar, pensar e começar a analisar o que estão querendo fazer com a gente. E vamos falar aqui do racismo do bem, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, porque quando a esquerda pode, cabe a você calar a sua boquinha. Tenente-coronel da PM sofre ataque racista durante palestra virtual da USP e a USP não se pronunciou, tá? Ela não sabe, ela não viu e ninguém contou. E o STF decide que Bolsonaro não é obrigado a nomear reitor mais votado da lista tríplice. O que aconteceu nesse caso? A OAB entrou com uma ação, porque agora é assim, né? Eles governam através do STF. Não se esqueçam do que o Gilmar Mendes falou. Cabe a eles governar o Brasil direitinho. Então, se eu não estou satisfeita, eu entro ali com uma ação no STF e obrigo o presidente a fazer aquilo que eu acho certo. Só que eu não sei o que aconteceu com o STF, que abaixou a bola e falou que não, que o Bolsonaro tem liberdade para escolher quem ele quiser, porque se ele for obrigado a escolher o mais votado da lista tríplice, a escolha dele se torna desnecessária. É só a universidade chancelar lá o nome. Então, isso acabou, foi unânime, os ministros, quem deu, inclusive, essa opinião de que se o Bolsonaro é obrigado a escolher o mais votado, então a opinião dele se torna desnecessária, por incrível que pareça, foi Alexandre de Moraes. O Xande, olha como as coisas estão mudando. E é claro que a Pepa deu chilique e cobrou quem? O gabinete do ódio, porque tudo é culpa nossa, uma coisa incrível. Não é culpa da ingerência dela, da incapacidade ou até da irresponsabilidade. E quando as coisas dão errada, é sempre culpa do gabinete do ódio, e ela culpa o gabinete do ódio por ter derrubado o aplicativo e site da Câmara. Segundo ela, houve um ataque em massa, inclusive ela publicou isso aqui, a criação de sites em Brasília, para derrubar tanto o aplicativo como o site, como se os apoiadores do presidente fossem muito preocupados aí com isso. Na verdade, o site da Câmara, quem mais usam são os jornalistas, e ela mostrou esse print aqui. Só que, tendo passado que tem, com pedidos de criação de CPF, perfis falsos para atacar o presidente e defender lá nas redes, quem não nos garante que esse ataque foi encomendado pela própria Pepa para culpar a gente, já que ontem ela foi absurdamente zoada por querer ser presidente do Brasil. E TSE rejeita por unanimidade também as ações que pedem cassação de Bolsonaro e Mourão, a chapa presidencial, para surpresa de 0 pessoas. Eles iam caçar sem crime, com uma matéria da Folha, da Patrícia Campos Melo, que na qual ela foi condenada a pagar indenização porque a matéria é mentirosa, ficaria meio fora de eixo. Então, para surpresa de 0 pessoas,
presidente não fez nada de errado em 2018 e, portanto, a ação é improcedente. E temos aqui Gilmar Mendes ameaçando que mensagens roubadas podem gerar anulação das condenações à Lava Jato. Para surpresa também de zero pessoas, que Gilmar Mendes vai para o lado do Lula sempre. E Bolsonaro faz apelos para que prefeitos evitem o fechamento do comércio, porque o negócio está ruim, está complicado. O que acontece? Eu vou falar por São Paulo, tá, gente? Que é o local que eu conheço. Os prefeitos, como o Sodário de Mirandópolis e a Suelen de Bauru, que estão se negando a fechar os comércios, estão sofrendo perseguição, ataque e ameaças do João Dória. Até quantos prefeitos vão aguentar esse tipo de situação e quantos prefeitos vão querer se colocar disponível para sofrer o que esses dois estão sofrendo? Fica a dúvida. E vamos para o ódio do bem de uma professora. Ela diz o seguinte: eu queria mesmo que abrisse escolas para os filhos de rico e que os pais sem noção se livrassem da chateação que os filhos causam. E se morresse bastante filho de rico, aí sim nivelaríamos de forma mais humana. Que morram, então. É uma professora que, segundo o perfil dela no Facebook, ela tem 50 anos e ela faz parte dos professores antifascistas. Esse é o nível de professores que dão aula para os seus filhos e depois você não sabe porque os seus filhos estão tão agressivos e tão revoltados com você. É por causa de gente espúria como essa mulher, que a gente não pode nem chamar de professor, porque professor não faz isso, e sim uma militante odiosa. E a Carla Zambelli anuncia e avisa a gente que Facebook anunciou que vai reduzir temporariamente a exibição de conteúdos políticos no feed de notícias. Os primeiros testes acontecem a partir dessa semana no Brasil, Canadá e Indonésia. Já podemos saber quais conteúdos serão censurados e por isso que a PL do Daniel Silveira, que está sendo chamada de Lei Alan dos Santos, é tão importante para impedir que essa censura atinja a nós, que por óbvio eles não vão censurar a esquerda, né, gente? Não sejamos idiotas. E eu quero que vocês conheçam o racismo ambiental. Sim, vai ter uma palestra sobre um projeto de criminologia verde e meio ambiente. Eles vão discutir sobre o racismo ambiental. E o que é o racismo ambiental? É o que a gente faz todo dia. Nós somos racistas ambientais. É assim, ó, não vou comer pepino porque eu não gosto. Eu não vou comer pimentão porque eu detesto pimentão. Eu não vou para o meio do mato porque eu não gosto de bicho. Entendeu? E isso é racismo ambiental, isso precisa ser combatido neste país, porque você discrimina o pepino, o pimentão, a beterraba, você não sabe como eles se sentem, a construção social da beterraba, as minorias dos pepinos, isso tudo influencia muito na sociedade. Então, nós não podemos permitir, por isso a importância aí do racismo ambiental. E casal alega transfobia após não conseguir registrar filho por causa de certidão preenchida errada em maternidade de Santa Catarina. Eu vou explicar para vocês o que é isso. A mulher que engravidou pensa que é homem. O cara que era para ser pai, a mulher que era para ser pai é mãe. Puta, peraí, que até eu me confundi. A pessoa que deu à luz pensa que é homem. Quem engravidou pensa que é mulher. E vocês conseguiram entender? Então, aquela pessoa que estava vestida de homem, com uma barriga desse tamanho, saindo um bebê, alega, jura por Deus que é homem. A pessoa que botou lá a sementinha dentro da barriga dela, jura por Deus que é mulher. Então, na hora que o bebê nasceu, e tipo, até onde eu sei, homem não dá luz, então a maternidade registrou ela como mãe e a pessoa que botou a sementinha na barriga dela como pai. E, na verdade, é o contrário, e eles estão querendo causar. É ou não é uma doença mental? E agora vamos falar do mundo. China ganha terreno na América Latina. Pequim investe em projetos de infraestrutura e ninguém fala nada. Eles já estão dominando o México e, claro, o Brasil. E o prefeito de Washington recusou as ofertas de Donald Trump de ajuda da Guarda Nacional, inclusive na história do Capitólio. Extremista sustentada por George Soros publica a tese de Oxford defendendo perseguição a internautas conservadores. E a Índia desmascara a Greta Thunberg, aquela maluquinha do aquecimento global que fala "How dare you?" Essa mesmo. Por sua interferência e ordena uma investigação. Para quem não sabe,
a Greta publicou no Twitter dela, sem querer, uma sequência de posts ali, de e-mails, em que mostra que ela articula ações de terrorismo. E Biden permitirá que o regime chinês continue doutrinando nas instituições educacionais dos Estados Unidos. Agora, uma notícia boa: a Arizona aprova barreira contra assassinato de bebês dentro do útero de suas mães de forma eugenista. O que está acontecendo? Quando a mãe descobre, através do ultrassom, que a criança tem síndrome de Down ou alguma outra doença que possibilite a criança viver normalmente, porém não é igual aos outros, elas estão abortando. Então, a Arizona falou: chega, acabou, eugenia aqui não, deixa a eugenia para a Alemanha nazista. Vamos apagar essa história, vamos apagar esse trecho da história, porque é ruim, é cruel, eugenia é crime, então acabou. Não vai mais ter aborto de crianças com síndrome de Down. E Operação Pinóquio, OMS, Organização Mundial da Saúde, revela que foi o Partido Comunista Chinês quem investigou e concluiu que o vírus não se originou no laboratório. Parabéns, OMS, sai postando isso. É uma investigação totalmente transparente, viu? Dá para confiar, 100%. E agora vamos falar de João Dória, ele mesmo, o Agripino. O João Agripino Dória, que onde está coloca inimizade, corrupção e problemas. O Dória falou: ou Aécio passa a fazer oposição ao Bolsonaro ou pede para sair. Dória não entendeu que ele não está na China, ele está no Brasil. E as pessoas ainda têm alguma liberdade para escolher o que fazer. E claro que ele rodou na justiça hoje, finalmente, o Supremo Tribunal de Justiça mantém multa João Dória por campanha São Paulo Cidade Limpa. Para quem não sabe, ele desviou um monte de dinheiro, ele está condenado por improbidade administrativa, ele somente está no cargo por uma liminar judicial, e ele fez a campanha São Paulo Cidade Limpa, vinculada na época que ele era prefeito, pensando em ser eleito governador, e aí o tribunal falou: não, querido, não, tá bem errado. E se a gente parar para analisar, ele está seguindo os mesmos trâmites agora em 2020 e 2021, visando ano que vem 2022. Por quê? Porque ele está botando mais de 70% em cima das propagandas, sendo que quando ele era prefeito para governador, ele também foi condenado e teve que devolver dinheiro por colocar muito dinheiro em verbas de propaganda, e com isso ele estourou o orçamento do Estado para a presidência. Por isso que ele está distribuindo outdoors dele pelo Brasil inteiro, falando que ele é o responsável pela vacina. Então, anote: se caso o seu pai, a sua avó, ou até você passar mal ou infelizmente vier a óbito por conta da vacina, culpe João Dória, tá bom? Um beijo no coração de todos, até as 9h30 da noite, lá no Jornal da Cidade Online. Fiquem todos com Deus.